Oi, gente, tudo bem? Então, finalmente consegui voltar aqui pra gravar mais um vídeo. Cara, eu tava sumida porque eu tava tendo muita prova, tendo muito teste, muita coisa na faculdade, muito trabalho. E aí eu fiquei um mês sem gravar vídeo. Mas hoje eu vou voltar aqui e eu vou voltar pra falar sobre muitos assuntos diferentes, né? Tô até com medo desse vídeo ficar muito grande porque é muita coisa. Então, vamos parar de enrolar e vamos começar logo. Então, o que eu queria falar inicialmente? Queria falar um pouco sobre a mudança de Once Upon a Time. Então, Mia, o que é essa mudança de Once Upon a Time? Vocês que veem a série desde o começo, desde o pilot, perceberam que teve uma mudança muito grande na forma como eles estão tratando os assuntos dentro de Once Upon a Time? Eu lembro que no começo da série existiam vários grupos de teorias em que as pessoas ficavam o tempo inteiro fazendo teorias sobre tudo. Sobre Swan Queen, sobre a história mesmo, e que existia um foco na história muito grande, de forma que as pessoas viam a série realmente por causa da história. As pessoas gostavam da série, elas gostavam de saber o que ia acontecer. Existia um mistério. A série começou sendo mais adulta. Ela começou de uma forma assim bem diferente. Por quê? Porque muita gente pensava que ia ser uma série de criança, porque ia ter como temática a questão dos contos de fadas, e acabou percebendo que não era uma série de criança. Acabou percebendo que era uma série que tratava de uns temas bem adultos, na verdade, e que tinha várias questões de estratégia, que as pessoas bolavam teorias e essas teorias faziam sentido realmente. Porque todas as teorias que as pessoas faziam no começo eram muito interessantes e acabavam se concretizando e tinham vários paralelos muito interessantes que aconteciam entre a Enchanted Forest e Storybrooke, entre Swan Queen e Snowing, entre vários outros personagens, até mesmo o Rumble tinha paralelos, e era até interessante no começo, né, antes de ficar abusivo da forma como tá hoje em dia. E a série era toda interessante, ela tratava as questões feministas, ela dava visibilidade feminina. E aí, o que aconteceu? Começou a mudar. A série tinha muita interação Swan Queen também no começo. Era uma questão muito forte, o fandom de Swan Queen cresceu assim de uma forma estrondosa. Mas aí o que começou a acontecer? A família tradicional americana, que compõe a maior parte da audiência, né, de 18 a 49 anos, que é a audiência que conta mesmo lá nos Estados Unidos, a audiência das pessoas que realmente veem pela televisão a série, é composta principalmente de pessoas que são Captain Swan Shippers, que são as pessoas mais, assim, tipo, crianças principalmente, ou então essas pessoas mais velhas que vêm junto com as crianças, que não, tipo, que tem preconceito contra tudo, e aí que só vem o óbvio, né? E, assim, essas pessoas que são Swan Queen Shippers, principalmente aqui no Brasil, que tem muito Swan Queen, vê principalmente pelo streaming ou pelo Mega Filmes ou assistir filmes online, qualquer um desses, sei lá, meios de ver a série. Então a gente não conta pra audiência de uma forma tão grande. Claro que tem muitos Swan Queen Shippers também nos Estados Unidos, mas lá tem muita gente muito, assim, conservadora. Então, por isso que a série começou a mudar. Aí você percebe que hoje em dia, diferentemente de quando começou a série, as pessoas começaram a ver, essas pessoas mais, assim, conservadoras estão vendo porque estão percebendo que a série tá ficando mais infantilizada. Tanto que esses grupos de teorias foram se esvaziando, as pessoas foram cansando de fazer teorias. Porque, tipo, não tem mais por que fazer. Acontecem coisas óbvias. Eu fazia teorias o tempo inteiro com minhas amigas. Na verdade, eu fiz várias amigas através de um grupo de teorias que tinha no Facebook. E, assim, era muito legal fazer essas teorias mesmo. E tudo fazia muito sentido. E hoje em dia não faz mais, porque eles só colocam um óbvio pra agradar essa audiência de 18 a 49 anos, que é composta principalmente de pessoas extremamente mente fechada. Você percebe, né, como eu já disse até em outros vídeos que eu já fiz aqui, que quando teve Ruby Dorothy junto, só pra calar a boca do público LGBT, houve uma enxurrada de comentários preconceituosos na página de Once Upon a Time por parte dessas pessoas americanas, o que fez com que, assim, eu ficasse apavorada, porque eu nunca tinha visto tanto comentário preconceituoso assim na minha vida. E eles até tiraram Ruby Dorothy da série, elas evaporaram depois daquele episódio. E qualquer tentativa de colocar um casal LGBT sumiu na minha visão, né? Porque eu acho que elas nem devem voltar pra série. Aquilo foi claramente só pra calar a boca do público, como a gente mesmo já tinha imaginado. Foi algo assim totalmente rápido, totalmente, tipo, sabe, aleatório, e nem foi com personagens principais.
Aí você já percebe, né, que aí eu vou entrar num outro conceito, que são essas questões dos preconceitos em Once Upon a Time. É uma série, gente, patrocinada pela Disney. Então, o que acontece? Além de ter essa questão dos conservadores americanos, eles ainda têm essa questão de crianças veem a série, elas não podem ver essas coisas. E aí você vai percebendo, né, os vários preconceitos que existem nessa série. Falta de representatividade LGBT, o fato de que eles ficam promovendo o Captain Swan como se fosse o relacionamento mais lindo e perfeito do mundo e que devesse ser aplaudido por todas as camadas sociais, sendo que o Hulk era super hiper abusivo com a Emma, e até hoje em dia a gente ainda vê alguns traços desses abusos, por mais que agora eles estejam querendo enfiar Captain Swan goela abaixo da gente. Gente, desculpa estar falando isso, eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, mas eu preciso falar porque é uma coisa importante. O Hulk já falou várias coisas assim, tipo, sabe? When I grab you with my sword, you'll feel it. Quando eu, colocar a espada em você, você vai sentir que não sei o que, tipo, sabe? É umas referências, assim, bem absurdas. Isso foi na segunda temporada, até, tipo, e quando ele falou que ia embebedar a Emma, quando ele falou, na verdade, ele falou assim, So you're trying to get me drunk, which is usually my tactic. Você tá tentando me embebedar, o que é normalmente a minha tática. Tipo, a tática dele de conquistar as mulheres é embebedar elas. Gente, isso é crime. Sério, isso é crime. Você embebedar uma pessoa pra poder ter relações com ela, você pode ser preso por isso, porque é considerado estupro. E é por isso que muita gente chamava o Hulk de estuprador. Ele não estuprou ninguém na série, tipo, não, isso não apareceu. Mas é porque essa frase é uma frase que é referente a um ato de estupro. Que é quando você vai lá, embebeda uma pessoa, deixa ela inconsciente, né? Consequentemente, e aí você vai lá e tem relações com ela sem que ela tenha consentido. Fora que ele já bateu em algumas personagens, como a Belle e a Ariel, por exemplo. E ele já bateu até na Emma, na segunda temporada. Ela revidou, né, porque Emma Swan, a gente sabe como ela é maravilhosa, mas ele já tinha até batido nela. E quando ele virou Dark One também, que ele fez umas coisas que eu fiquei tipo, gente, como assim? Sabe, o pessoal começou a justificar dizendo que era uma atitude de Dark One, que é super normal, mas gente, não. Até mesmo o Rumple, que, tipo, tem umas atitudes escrotas, não foi tão escroto quanto ele foi quando era Dark One, falando, tipo, you're just a pretty blonde distraction, that's why you'll always be an orphan, tipo, você é só uma distração loira pra mim, você sempre vai ser uma órfã, atacando as coisas que mais machucam ela. Que espécie de true lovão é esse, gente? Isso não é true love, sabe? Tipo, entendeu? Não tem como perdoar. E aí, depois dessas coisas acontecerem, que a gente percebeu que, tipo, nossa, realmente é absurdo, gente. Vamos ver que isso é absurdo. Vamos mostrar para as pessoas que é absurdo. O Adam e o Ed, né, ficaram se fazendo de desentendidos no Twitter, como eles sempre se fazem. E aí, o que eles fizeram? Começaram a, nessa temporada, colocar o Hulk pra ser, tipo, nossa, outra pessoa. Pra gente esquecer do que ele tinha feito no passado, né? Pra gente falar, realmente, ele mudou, que não sei o quê. E aí colocaram a Evil Queen pra poder falar pra Emma umas coisas também meio, assim, escrotas. Em um episódio lá dessa sexta temporada, que eu não lembro muito bem o que foi. Que ela virou pra Emma e aí ela falou alguma coisa, tipo, sabe, ofendendo a Emma. Eu não lembro muito bem o que foi, mas foi alguma coisa assim. Que foi claramente pra gente falar assim, ah, não, então a Regina também faz coisas ruins. Então agora, né, vamos medir aí a situação, o Hulk é realmente maravilhoso. Por que eles estão fazendo isso? Porque eles sabem que essas pessoas que assistem não vão perceber esses detalhes. Porque as pessoas que vêm desde o começo sempre bolaram estratégia, sempre perceberam os paralelos, sempre faziam teorias. E aí gostavam, tipo, dessas teorias e percebiam tudo. E aí essas pessoas que começaram a ver agora a série, que começaram a ver por causa de chipzinho hétero, entendeu? Elas não percebem essas teorias, até porque a maioria delas é, tipo, criança, sabe? Tem muita criança que começou a ver.
E aí, o que acontece? Elas não vão perceber esses detalhes, elas só vão ver por causa do casal. A gente vê quanta gente vê a série por causa do casal, gente. Tem muito pouca gente que você vê na página da OneCBC falando, tipo, ah, tá muito legal a história, ah, nossa, que interessante. A gente só vê as pessoas, tipo, coloca Captain Swan, coloca Captain Swan, coloca Captain Swan. Não tem Captain Swan em 1 minuto de um episódio, sendo que, tipo, a OneCBC promove Captain Swan o tempo inteiro. O pessoal já começa a gritar, a berrar, mandar um monte de coisas absurdas. Eu fico assim, gente... A série não era sobre isso, tipo, o Hulk nem existia inicialmente na série. Aí o Adam vem com essa coisinha de que ele sempre quis colocar o Hulk desde a primeira temporada. Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Claro que não. Tipo, é uma coisa tão assim, tipo, escondida que nem eu percebia nada. Eu assisti a série, tipo, na segunda, na terceira temporada. Pra mim, o Hulk era totalmente indiferente. Porque ele realmente era. Ele era um personagem que só tava ali, tipo, ele não fazia nada, sabe? E, assim, caguei, sabe? Mas aí depois eles começaram, a partir da segunda temporada, a dar um foco nele tão grande, porque eu acho, assim, na minha visão, eles não tinham planejamento de fazer o Hulk ficar com a Emma inicialmente. Eles só queriam que, assim... colocar ele porque ele ia ser, né? O Capitão Gancho tem que existir. Aí eles escolheram o quê? Escolheram um cara bonito, lógico, para as meninas ficarem, oh, meu Deus, um cara bonito, vou ver a série por causa desse cara, que lindo. E aí começaram a shippar ele com a Emma e eles fizeram o quê? Um romance épico. Assim, né? Épico. Pra todo mundo shippar, claro, né? Porque, tipo, óbvio que todo mundo vai shippar. Aí... foi isso que aconteceu, basicamente. A gente percebe que cada vez mais Adam e Ed não estão pensando em bolar estratégias pra série. Eles parece que estão, tipo, criando os episódios, assim, um dia antes, entendeu? E eu, que sou muito fã da série desde o começo, tô muito estressada com isso, gente. Por isso que eu tô vindo aqui fazer esse vídeo, pra poder explicar pra vocês, tipo, a minha indignação com isso que tá acontecendo. E a gente percebe até que houve uma diminuição do queerbaiting. Vocês percebem que, tipo, na primeira temporada era um queerbaiting mais sexual, depois começou, na segunda, terceira, quarta temporada foi um queerbaiting mais, tipo, romântico. E na terceira temporada, que foi quando o Hulk começou a, tipo, aparecer mais porque tava em Neverland, eles também começaram a colocar um queerbaiting Swan Queen bizarro. Se vocês forem rever a terceira temporada, gente, vocês vão ver que era muito queerbaiting Swan Queen. Muito mesmo. E aí, tipo... vocês vão ver, assim, que era pra chamar as duas audiências mesmo, porque os dois maiores públicos são compostos de pessoas que shippam Captain Swan e que shippam Swan Queen. Só que como a audiência de 18 a 49 anos nos Estados Unidos é composta principalmente de pessoas conservadoras, o que conta mais pra lá é Captain Swan. Mas também tem muita gente que shippa Swan Queen. Então eles fazem de tudo pra poder colocar esses dois chips em evidência na série o tempo inteiro e acaba que não agrada nem um fandom nem o outro. E por isso que tá todo mundo sempre criando confusão com o Adam no Twitter. Porque, tipo, ele não faz nada pra agradar nenhum dos dois públicos. E ele faz tudo pra poder manter a série, assim, estável. Entendeu? De uma forma que todo mundo fique, tipo, com raiva e depois fique feliz em algum outro episódio. E a estratégia dele, gente, é fazer o seguinte. Colocar a temporada inteira com coisas Captain Swan pra agradar as Captain Swanners. Aí chega no último episódio, gente, vocês podem perceber, toda a season finale, tanto mid-season finale como season finale, tipo, da temporada, é sempre Swan Queen, sempre. O episódio inteiro é Swan Queen, é sempre um nome assim, tipo, Wish You Were Here, que nem esse último agora. Que a gente fica, tipo, louca, pensando que vai ser canon ou alguma coisa assim. E aí o que acontece? Consequentemente, na próxima temporada, a gente vai querer assistir pensando que alguma coisa melhor vai acontecer pro nosso chip. E aí acaba que a gente percebe que a temporada continua focada em Captain Swan. Só que como a gente já tá vendo a série desde o começo, e como a gente gosta de ver as interações Swan Queen, que, tipo, agora diminuíram muito, com certeza por causa de reclamação dessas pessoas mais tradicionais que vêm, a gente, tipo, fica esperando que alguma coisa aconteça, a gente gosta de ver, mas a gente fica ao mesmo tempo indignado, porque a gente que começou a ver a série desde o começo, sabe? A gente sabe como era a série desde o começo, a gente gostava de bolar teoria, e agora não é mais a mesma coisa, sabe? Tipo, eu acho que isso é um assassino, é um assassinato a, tipo... A audiência, entendeu? A audiência mais fiel deles. Eu acho que o Adam não se preocupa com a audiência, ele não se preocupa com o público que dá dinheiro pra ele, tipo, você vê como ele é grosso com os fãs no Twitter, tipo, ele fica fazendo piadinha, zoando, gente, isso não... sabe, isso daí eu acho que é um assassinato ao marketing, entendeu? E
Isso que eu fico indignada, porque eu gostava muito da série, mas ela foi decaindo muito nesses últimos tempos, principalmente na 5ª temporada, que ele também tava fazendo Dead of Summer, uma outra série que até foi cancelada porque foi bem ruim, assim, eu não vi, mas todo mundo que viu falou que foi ruim. E aí ele tava, tipo, meio que dividindo o tempo que ele fazia uma série, que ele fazia outra, e não dava foco pra nenhuma das duas, e parecia que, tipo, ele tava criando os episódios um dia antes de ser gravado, de ir ao ar, entendeu? Então, assim, falta de comprometimento, sabe? A gente não sabe o que ele tá fazendo, se ele... Eu não entendo muito bem qual estratégia que ele tá usando, mas eu sei que tá desagradando todo mundo. Porque ele cria esperança pra um fandom, ele cria esperança pra outro. E ao mesmo tempo ele foca a série só em fandoms, o que não acontecia no início. Porque o público que tá acompanhando desde o começo gostava da série pela história. Tanto que, gente, no começo não tinha nem chip. Quer dizer, não tinha... tinha o pessoal que shippava Swan Queen já, mas a gente se contentava em não ser canon. Era tipo, era legal, as cenas eram bonitas, era divertido. Mas a gente se contentava com a própria história. Aí eles foram ficando sem ideias e ao mesmo tempo eles continuaram fazendo a série, tipo, produzindo cada vez mais temporadas, porque eles ganham dinheiro com isso por ser uma série da Disney e tal. E aí eles começaram a focar em casal, porque eles sabiam que, tipo, essas crianças e tal eram atraídas por isso. Por casais de série, independentemente da história ser péssima. Então é isso que tá acontecendo, sabe? Por isso que a série tá decaindo dessa maneira. E temos alguma coisa aqui que eu quero falar, deixa eu lembrar. Eu queria também falar dessa questão. Isso é complicado, mas eu vou falar porque eu disse no outro vídeo que eu ia falar, então eu vou falar, gente. Eu reparo muito que em Once Upon a Time existe uma desvalorização do negro. Tipo, todo personagem negro que aparece na série, que já são poucos, é sempre, tipo, o escravo da série, ou então é, tipo, um vilão, né? Ou ele morre como escravo, ou é tipo um vilão, entendeu? E isso é muita desvalorização, porque não tem nenhum negro no papel principal, e eles sempre ocupam papéis pra deixar as pessoas, tipo, irritadas, com raiva, ou então, tipo, morrem, entendeu? Nunca é um papel valorizado, nunca é uma coisa que as pessoas ficam, tipo, nossa, que ótimo, eu amo esse personagem. Porque eles realmente produzem dessa maneira, eles produzem pra gerar raiva nas pessoas. E isso não é uma coisa a se fazer, eu acho isso absurdo. Perguntaram pro Adam numa entrevista, não lembro qual foi, por que não tinha personagens, tipo, negros e tal, só tinha brancos, tipo, na série. E aí ele falou, não, tem sim, nós temos uma latina no papel principal, a Lana Parrilla. Meus amores, vocês acham que latino é etnia? Latino tá relacionado à sua nacionalidade, você nasceu em um país latino, isso não é cor de pele. Cor de pele é negro, branco, amarelo, isso é cor de pele. E aí eles sempre colocam, tipo, brancos, loiros na série, mas eles não dão foco nenhum pra negro, sabe? Tipo, por isso que existe um público tão preconceituoso nessa série. De uma forma, assim, que eu fico até assustada. Eu vejo várias séries e nenhuma das séries em que eu vejo tem tão pouca representatividade quanto Once Upon a Time, sabe? É surreal isso. E, tipo, eu não queria tocar nesse assunto, mas eu acho que eu tô falando porque, tipo, o meu canal é sobre isso e eu acho que eu tenho que falar tudo que eu acho, né? Eu espero que vocês concordem, percebam isso junto comigo. E, bom, eu tô pensando assim, tipo, nessa questão de teorias pra acabar a série. O que eu acho que pode acontecer no final da série? Eu acho que o final vai ser uma coisa muito com duplo sentido, sabe? Eu tinha pensado no começo que o final seria alguma coisa parecida com Lost, porque eles gostam de fazer esses finais que deixam você, tipo, pensando que deprimente eu ter perdido anos da minha vida vendo essa série, porque aí termina, tipo, de uma forma péssima, né? Assim, sabe? Tipo, porque Lost, né, gente? Eu não vi Lost, mas o pessoal falou que o final foi bem ruim, era todo um sonho, um negócio assim. E aí ficaram, cara, eu particularmente odeio séries que era assim. E aí várias pessoas criaram teorias assim, tipo, cara, mas eu acho que o último episódio vai ser alguma coisa como se fosse um sonho da Emma e que ela era maluca, tava no manicômio. E a Regina era como se fosse uma irmã dela, que ela não tinha um relacionamento bom, que foi ao manicômio visitar ela, e as outras pessoas da série eram malucos do manicômio. E eu fiquei, mano, não pode ser esse o final, por favor. E aí, tipo, eu
comecei a pensar e eu acho que o final vai ser alguma coisa muito duplo sentido. Uma coisa que agrade tanto ao fandom de Song Queen quanto ao fandom de Captain Swan. Pode ser alguma coisa, sei lá, em que a Emma esteja junto com a Regina, assim, tipo, no sentido de, assim, mostre ela de uma forma, né, junto com o Henry também, que pareça pro nosso fandom que elas ficaram juntas, né, e tipo, sei lá, andando juntas de repente no final, alguma coisa do tipo, mas pro fandom de Captain Swan pareça outra coisa, pareça que realmente elas eram amigas e se deram bem, e ao mesmo tempo deixe alguma coisa subentendida de Captain Swan, entendeu, pra que a gente pense que, tipo, eles, assim, não terminaram juntos, assim, efetivamente, mas pra eles pareça que, tipo, foi algo sensacional e que eles se casaram. E eu acho que deve ser algum final assim, que a gente vai ficar intrigado durante anos depois pensando o que realmente aconteceu. E eu acho que é isso, gente. Eu acho que isso que eu tinha pra falar, eu falei demais, maior vídeo que eu já tive. Eu espero que vocês gostem, gente. Beijo. Mua.